novas tecnologias, é a carga massiva em sala de aula, são os baixos salários. Ser professor hoje parece que perdeu um pouco do status que existia há algumas décadas atrás. Mas o que aconteceu? Que ruptura é essa que pode ter acontecido entre educação e sociedade? É sobre isso que a gente vai estar conversando a partir de agora no programa Rede de Olhares. Vamos falar a respeito de educação. Professora Nilda, a gente tem uma sensação ou é uma percepção real de que a gente possa estar vivendo realmente um processo de perda de status do professor enquanto profissional? Eu acho que tem vários elementos implicados nesta afirmação e nessas representações que se tem sobre a profissão docente. Alguns aspectos são históricos e podem se articular ao processo de massificação do acesso à escola, em que aquele lugar de distinção do professor, digamos, de meio século atrás, ele se reconfigura, ele acaba assumindo um outro lugar. Tem uma dimensão política envolvendo o olhar, o cuidado e o investimento na profissão docente, mas também tem todo um processo de naturalização desse lugar de vitimização do professor. A gente tem percebido, na verdade, Adriana, não é um fenômeno tipicamente brasileiro, mas na verdade é um fenômeno mundial, que nós temos vivido uma crise do ponto de vista da profissão, mas que essa crise tem sido marcada pela não demanda de jovens estudantes, de jovens que terminam, no caso brasileiro, por exemplo, o ensino médio, para optarem pela carreira das licenciaturas ou da docência. Porque, de fato, o que nós temos percebido também é com a ampliação e com o contexto contemporâneo que vivemos, de novas tecnologias, nova configuração do mercado de trabalho, o que é que isso tem implicado do ponto de vista das condições de formação, das condições políticas, da carreira docente, da própria perspectiva de pensar a dimensão de proletarização do trabalho docente. Então, observemos que muitos professores deveriam ter um contrato único com a única escola, ter um trabalho de tempo integral, ter um tempo de trabalho, um tempo de formação no próprio espaço da escola. Então, o que a gente tem percebido é que isso tem levado efetivamente uma não demanda. Então, por exemplo, na Europa e na França, em Portugal especificamente, se fez uma campanha muito grande para a atração de novos jovens para as licenciaturas. O investimento tem que vir do poder público, destinar. O colega falou, o Eliseu falou do primeiro PNE. E uma coisa interessante, ele está longe de contemplar aquilo que nós acreditamos que a educação do Brasil merece, mas é um primeiro passo, porque vejam, nós largamos muito atrás de outros países da própria América do Sul, ali, América Latina, em relação à educação, porque quando nós fomos ocupados por Portugal e a Espanha ocupou os outros países aqui da América, o que eles fizeram primeiro? Construíram escolas e igreja, investiram em educação. Aqui no Brasil, nós não. Nós construímos a primeira escola bem mais tarde. Então, acho que nós largamos muito atrás. E na Europa, veja, tem países que no século XVII já tiveram um plano nacional de educação. E nós não, gente. Nós estamos hoje discutindo o plano estadual da educação. Vou juntar todos os depoimentos que acho que, pensando em nível de sindicato, né, eu acho que também é uma via de duas mãos. Né? A gente tem que se entender, se ressignificar enquanto professor, nos dois sentidos, né? Não só demandando, né, apoio financeiro para qualificação, formação continuada, mas também participando, né? Participando das estruturas que estão aí para ampliar, para sedimentar, né? Consolidar todas essas questões que permeiam a profissão professor, né? A questão da carga horária, a questão das novas tecnologias, tudo isso é importante que os professores se reúnam e pensem e debatam, mesmo a gente pensando assim, olha, estou com muita coisa para fazer, mas discutir politicamente a sua carreira, eu acho que nunca é em excesso, né? Porque é o teu trabalho. Óbvio que a gente se identifica com o que já aconteceu com o passado. Então, é uma caminhada que ela não se torna muito fácil em alguns momentos.
E a sociedade, ela evoluiu, ela mudou, não sei se para o bem ou para o mal em alguns momentos, mas ela se modificou. Alterou. A realidade que nós temos, até a nível de profissões, as profissões eram mais limitadas, hoje existe um leque muito grande, né? Então acaba o professor tendo que mediar uma questão da sociedade. A sociedade se modificou e em muitos momentos a gente existe numa estrutura que ela é culturalmente mais retrógrada, né? Então existe toda essa questão de se adaptar e de receber isso. E muitas vezes sim, ele se omite, mas não se omite por uma questão de não conseguir ou de não ter. Existe a sua missão, mas uma missão que é difícil para ele, às vezes carga de trabalho de 20, 40, 60 horas, só que isso não pode justificar mais. Nós não podemos ser mais vítimas. Essa questão de ser vítima não resolve o problema. Que a professora Enilda colocava no início do programa. Nós temos que começar a ter um olhar diferente, a realmente dar o primeiro passo, oportunizar esses momentos, esses espaços que a gente tem, ou o sindicato, ou a própria escola, né, ou esse contato. E nós temos essas questões da rede pública e privada, sim, nós temos, mas eu acredito que o professor seguro, o professor que consegue desenvolver um bom trabalho, ele não vai ter receio, ele não vai ter medo. Mas ele é sozinho, e aí o trabalho isolado na escola, ele acontece, as boas práticas estão presentes no espaço da escola, nos espaços das organizações também. Mas o que eu gostaria de retomar, até para a gente discutir, essa questão dessa naturalização desse lugar de coitado do professor, desculpem a expressão. Ela serve a muitas coisas, dessa vitimização, ela serve a muitas coisas. Então, essa desmobilização, ela acontece por conta também dessa naturalização. Então, o professor delega para outro as suas lutas. E na questão da formação continuada, eu acho que isso renderia muito na questão da valorização do professor. Porque qual é o formato de formação continuada que nós temos e que também é clássico e se reproduz? É um grupo de professores saindo da escola e indo a uma palestra, que é muito bom enquanto ritual, enquanto identidade coletiva, mas põe a sua pastinha, o que aprendeu lá na palestra, leva para a escola e nunca mais discute isso. Claro. Então, talvez esse novo formato de formação continuada, ele tenha que ser demandado pela escola. E atualmente não significa que a escola não tenha essa possibilidade desta autonomia, porque nós temos a lei da autonomia financeira, tem dinheiro direto na escola e muitas vezes os professores reproduzem, inclusive, algumas práticas dos próprios alunos. Querem matar as reuniões pedagógicas ou os encontros que têm que fazer discussão sobre a escola. Tenho acompanhado alguns grupos e, às vezes, é muito doído para aquele grupo pensar os seus problemas. Então, as culturas da reclamação, elas vão se reproduzindo nos professores e nos alunos, em duas rotas que tratam da relação pedagógica que não se encontram. Então, claro, não estou isentando toda a questão política que está articulada a isso, mas essa formação continuada, que vai pensar o que a escola vive, sem desconsiderar o que está fora dela, os referenciais teóricos que ajudam a compreender aquilo, ela também considera essa autonomia dessa busca desse professor para, enfim, conquistar essa valorização. Então, o descompasso estaria dentro do próprio sistema? Não sei se podemos afirmar. Eu vejo o problema estando exatamente em quem pensa a educação e talvez manda para as escolas, porque o que o professor Eliseu falou, isso acontece aqui no Estado. Nós discutimos uns anos atrás o regimento interno das escolas. Veio um regimento referência, padrão, e que as escolas não tiveram, para quem é da rede pública sabe, nós não tivemos autonomia para mudar. E que a lei diz que a escola tem que ter autonomia, a comunidade escolar, para o fazer pedagógico, mas não é o que acontece. Aí ela não é aprovado nas CREs e não é aprovado na Secretaria Estadual da Educação. Então é muito complicado, as coisas são pensadas por alguém que talvez há 10, 15 anos não está dentro de uma sala de aula, que não é o nosso caso aqui, mas e que quer dizer como deve ser implantada uma coisa na escola, sendo que as coisas andam muito rápido hoje em dia. Não é mais como era quando o professor que está pensando hoje, está fora da sala de aula, era na época que ele estava. O aluno hoje é diferente. Então, nós temos que pensar e começar a pensar na própria escola e ir divulgando. Às vezes, professora Nila, o professor não tem interesse em participar dessas reuniões pedagógicas ou discussões porque ele diz, eu não tenho como interferir
nisso aqui, isso já vem pronto. Mas se ele continuar não participando, ele vai continuar não interferindo. Mas aí, sim, exatamente. E se está na legislação, a LDB garante isso. Quer dizer, então, essa desmobilização também acaba acontecendo uma não luta pela efetivação dos direitos. E eu tenho, só para concluir, eu tenho algumas colegas, e que vocês aqui na UFS devem conhecer, que fazem essas interferências, mas elas são vistas pelo grupo como os chatos, os que sempre, né? Então, quer dizer, o próprio professor, às vezes, não coloca a sua posição ou interfere mais para não ser considerado o cara chato que quer tomar conta do como deve ser a educação daqui para frente, ou como deveria ser pelo menos o projeto da escola. E eu queria chamar agora uma reportagem que a nossa equipe de produção aqui da UFS TV foi fazer com uma escola lá de Monte Ibérico, onde a gente tem 2 pessoas trabalhando dentro da escola e elas acabam dividindo múltiplas funções e trabalhando com mais de uma série. Vamos conferir. Poucos minutos de observação em um dia de trabalho da professora Kátia são suficientes para percebermos que a movimentação em sala de aula é grande. E tamanho corre-corre tem um motivo. A professora cuida de 4 séries em uma mesma sala. Agora, você deve estar se perguntando, como ela faz isso? No início da aula eu começo com todos, né? Então eu faço assim, no início da aula eu começo com uma atividade mais geral. Então eu começo geralmente com uma contação de história, ou uma atividade onde todos participam. E depois eu vou trabalhando com cada ano, né? Com cada ano e com cada atividade para desenvolver com eles daí. E para cada atividade, a professora elabora 4 planejamentos de aulas diferentes. Um para cada série da Escola Municipal Antônio Zanini, de Caxias do Sul. Já teve aqui mais de 40 alunos, né? E hoje a gente está com somente uma turma em função do reduzido número de alunos que está matriculado. Algumas vezes a gente não consegue trabalhar tudo, porque eles poderiam ver todo ano se eles estivessem numa escola normal, vamos dizer. Enquanto a professora Kátia cuida dos 12 alunos em sala de aula, a coordenadora da escola é quem desempenha uma outra atividade, a de preparar a merenda dos alunos, uma função a mais no seu dia a dia. Aqui nós acumulamos tarefas, ou seja, a prof-referência trabalha do 1º ao 4º ano na mesma sala, e eu, enquanto coordenadora, sou responsável pela parte pedagógica, administrativa e, enfim, todo o funcionamento da escola, incluindo a realização da merenda escolar. E nas sextas-feiras, nós temos uma outra colega, a professora Rosane, que trabalha arte e educação física com a turma. Para as professoras, o que assegura o bom desempenho dos estudantes é o acompanhamento dos pais. Felizmente, aqui, nós temos a participação de 100% das famílias. Né? Eu acho que isso é fundamental para a aprendizagem dos nossos alunos. Se fosse assim, todo mundo só no mesmo ano, aí ficaria meio chato. Tu consegue se concentrar quando os das outras séries estão fazendo outras atividades diferentes da tua? Consigo. De vez em quando tem silêncio, mas de vez em quando tem os barulhinhos dali e daqui. Mas além da correria diária, o que também é perceptível nas aulas da professora Kátia é o amor pelo magistério. Onde eu estiver dando aula é o que eu gosto de fazer. Então, para mim, não existe diferença, né? Então, eu amo eles de paixão. Eliseu, o que a gente pode falar a respeito dessa situação, desse tipo de situação? Bom, Adriana, para mim eu fico muito feliz com a matéria feita. De fato, porque assim, eu tenho me dedicado já há um tempo, desde 2006, que venho pesquisando sobre diversas ruralidades diversas, e mais especificamente trabalhando com as classes multisseriadas na Bahia. Uhum. Né? Isso significa dizer, um dado que eu acho que é para... quando a professora diz assim, seria muito interessante se os alunos estudassem numa escola normal, então eu queria relativizar esse conceito de normalidade. Então, o que é essa escola normal? Porque... do ponto de vista sociológico, nós podemos pensar que nas grandes periferias urbanas, as escolas seriadas também têm uma configuração multissérie. Porque quem foi que disse que uma escola que é seriada, que tem um único professor, e os alunos com a mesma faixa etária, eles têm o mesmo nível de aprendizagem e desenvolvimento? Então, ali também há desenvolvimentos diferenciados. Mas um dado que eu acho importante é assim, ainda hoje no Brasil,
65% das escolas brasileiras são rurais e multisseriadas. Então, é um alto índice. Considerável. É um número considerável. Isso está no censo, no último censo do INEP. Mas se nós observarmos, o índice de matrícula se inverte. 30% é rural e 70% é urbano. Olha só, e a gente tem uma pergunta aqui do Mário Long, que é do bairro Planalto, aqui de Caxias do Sul. Ele ligou e deixou a sua pergunta dizendo assim, bom, e como é que aquele professor que dá aula de manhã, de tarde e de noite em escolas diferentes consegue criar um ensino de qualidade? Muito difícil, porque além disso, a maioria dos professores, nós somos seres humanos e temos famílias. E precisamos dar atenção para as nossas famílias também, como qualquer pessoa precisa. E é muito difícil. Eu estava conversando antes do programa com a professora Cristiane e o professor seria o ideal 20 horas. Então, tem 1/3 de hora atividade para o planejamento, correção de provas para se preparar e 2/3 em sala de aula. Seria o ideal. Se o salário fosse bom, que o professor sobreviveria com isso. Como esta não é a realidade, o professor trabalha 40, 60 horas. Eu estava conversando com a prof. Cristiane, humanamente impossível um professor 60 horas, sala de aula, dar conta de tudo que ele tem para fazer. O professor ele não é um mediador apenas, ele tem outras, ele acaba exercendo outras funções em sala de aula que muitas vezes ele não tem como dizer não. Ele vai amenizar uma situação, a criança vem de um ambiente que está com alguma necessidade e ele acaba tendo que absorver aquilo. Então, são muitas questões que fazem esse viés. Como a prof falou antes, tem 2 caminhos, né? Eu só gostaria de retomar o que a professora lá daquela escola multisseriada colocou, a participação de 100% das famílias. Claro. Isto é uma realidade totalmente diferente na nossa. E isso faz uma grande diferença para a criança, onde o pai vai para a escola, ver como que a criança está, participa ativamente. Então, isso também é uma coisa que interfere diretamente no aprendizado das crianças. Eu só queria chamar a Salete, trazer ela para a nossa discussão, porque a Salete foi a nossa vencedora aí do nosso concurso, aí do jantar, né, do restaurante Grand Piacere. E aí, eu queria conversar contigo um pouquinho, Salete. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo. Você é uma professora aposentada, olhando para toda a tua trajetória, você vê que tem uma diferença aí entre o período que você estava em sala de aula e hoje? Ah, com certeza, bastante diferença, mas a saudade, eu digo, de quando eu estava em sala de aula também bateu forte, agora ouvindo todos vocês ali, todos os professores presentes, o programa está muito bom, então vem uma nostalgia, porque eu trabalhei muitos anos em sala de aula, mas nos últimos anos na 4ª Coordenadoria de Educação, então na parte burocrática, que também é bastante válida, né? Experimentar os 2 lados. Nessa questão das 60 horas, realmente eu acho que 60 horas é impossível. Atualmente eu estou com 60 horas. Estou numa luta, travando uma luta para dizer que isso é impossível. Agora, a questão do piso também é legítima, né? Nós precisamos ter a valorização e o investimento financeiro na infraestrutura da escola e no salário do professor. Agora, eu quero voltar à questão da vitimização, como ela tem toda uma relação de poder e uma relação política em torno dela, que ela também coloca o professor nesse lugar. Bom, se não tem melhores salários, eu também não vou fazer esse outro movimento. Claro. Então, quero dizer, a mobilização do professor pela valorização, enquanto categoria, ela tem que andar junto com essa formação continuada nesse novo processo. Tem uma experiência muito interessante que tem sido construída em outros países latino-americanos, especificamente na Argentina, no Chile, na Colômbia, que é uma experiência que se chama Docentes, Narradores e Contadores de Histórias, que é pensar a formação a partir das próprias histórias que vivem os professores. E professores diversos, professores de infância, professores do ensino fundamental, do ensino médio, professores que trabalham em cárcere, em prisão. E esses professores, eles narram suas histórias, quer dizer, pensar a formação a partir das histórias que os próprios professores trazem, contam sobre suas experiências. Isso faz diferença. Isso é muito interessante. Quer dizer, os professores que estão assistindo podem acessar no Google, vocês vão encontrar um site que se chama Documentação Narrativa de Experiência Pedagógica,
que é uma experiência coordenada pelo professor Daniel Hugo Soares, da Universidade de Buenos Aires. Foi um projeto amplo financiado pelo Ministério da Educação da Argentina, que ele fez no país inteiro, com os docentes, narradores, contadores de história. E o que é que implica pensar a formação? É que essa formação é feita em rede. E o que é uma rede? São sujeitos que se tecem, não tem um líder. Quer dizer, é esse movimento que vai se ideia de coletividade. Isso é interessante. Uma outra questão que eu queria partilhar também são as pesquisas que vêm sendo feitas no Brasil. Então tem um relatório muito interessante, publicado pela Unesco e organizado pela professora Bernadette Gatti, Marli André e Elba de Sá, que elas discutem sobre o perfil dos professores no Brasil. Quem são esses professores? Então, se a gente pensar, um outro aspecto que a gente não pode discutir chegando 15 de outubro, que é dia do professor, que é a questão da feminização da profissão. Então, é uma profissão que, na grande maioria, é marcada por mulheres, principalmente na infância e nos anos iniciais. Mas, por outro lado, é uma profissão que é feminina, mas é uma carreira que é masculina. Então, os secretários de educação, diretores de escola, são homens que pensam, e as mulheres são as tarefeiras. Além disso, tem uma outra questão que Bernadette traz, quer dizer, quando a gente fala de bullying, violência, preconceito, diversidade na escola, somos nós, professores, quem mais produzimos preconceito no espaço da escola. Quer dizer, quem está, e eu trabalhei anos em escola de educação básica, entendo e verifico o que é uma sala dos professores no horário do intervalo. É uma orquestra. Fala-se ali de tudo. Do jeito do aluno, da mãe solteira, daquele que é violento, etc. Então, a gente produz muita violência, além de não escutar essa diversidade na escola. Uma outra pesquisa, para finalizar e escutar mais os colegas, é uma pesquisa que foi coordenada pela professora Dalila Andrade de Oliveira, da UFMG, que fez um estudo comparativo sobre condições de trabalho e trabalho docente em 7 estados do Brasil. E aí, os dados dessa pesquisa que está publicado pela editora lá em Minas Gerais, mostra elementos extremamente significativos sobre condições de trabalho, adoecimento, falta de autonomia, a regulação, quer dizer, que é algo mais perverso do ponto de vista do trabalho dos professores, sobre a política de avaliação que tem se colocado hoje para o trabalho. Então, isso fere a autonomia e leva para uma questão muito forte, que é o abandono e o adoecimento. Há muitos professores abandonando a profissão. É verdade, eu vou te segurar com isso, porque a gente precisa terminar o programa, mas assim, esse é um assunto que não encerra. E a gente aqui nessa mesa, nesses 50 minutos, levantou fatores e discussões e questões fundamentais para que a gente possa, num outro momento, voltar a discutir. Nossa, muito obrigada pela conversa, por vocês terem estado aqui conosco nessa noite. Obrigada, pessoal de casa que esteve conosco acompanhando também. Infelizmente, a gente termina por aqui, fica por aqui, mas volta numa próxima. Até. Ai, me desculpe, mas estava muito interessante. São os ecos das narrativas do outro. Ai, narrativas, apaixonada por isso. A narrativa é excelente. Dá um projeto muito interessante. Conversas pedagógicas aqui. A artes que devemos escola de educação.